temperamento, digamos assim, desassossegado do vice-presidente Hamilton Mourão está criando uma espécie de primeira crise de grandes proporções para a transição do futuro governo Bolsonaro. Olha aqui, o vice-presidente, que não quer ser um vice-presidente decorativo, como ele não se cansa de falar, foi agora praticamente alejado de qualquer participação no futuro governo, inclusive na própria administração, como ele gostaria de, pelo menos, coordenar a ação dos ministérios junto lá na Casa Civil. Na verdade, a Constituição Federal, ainda que declare o vice-presidente o substituto natural e o sucessor natural do presidente da República, em qualquer oportunidade, ocorrendo, claro, o impedimento, seja em que tempo for, do mandato presidencial de 4 anos. Limita muito a atividade do vice, porque ele só poderá ter qualquer atividade governamental se assim for desejo do presidente da República. Mas, ao que parece, esta é uma situação que não é bem do agrado agora do presidente Bolsonaro, como estão ventilando os seus principais assessores, inclusive um Twitter meio ameaçador do próprio filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Mas o que ocorre é o seguinte, é que o Mourão vai assumir a presidência da República logo nos primeiros dias de governo, quando o presidente eleito voltar ao Hospital Albert Einstein para fazer aquele procedimento de reversão da colostomia, situação que vai levar o presidente a ficar pelo menos 5 dias no hospital e mais 10 dias descansando em casa. Bom, isso aí seriam 15 dias, mas se sabe, não é, que o presidente ficando em casa, ele estará em condições de comandar o governo ou não. Esse é outro problema. Então o vice vai assumir a presidência da República. Não que isto constitua em si um problema, mas que ele, naquele momento em que ele ficar no governo, ele vai realmente comandar o país, inclusive quando o presidente estiver sedado lá na UTI, logo depois ou durante a sua operação. Mas vejamos agora o que significa essa crise no governo antes de ser instalado. Esta matéria aqui do Globo, de hoje, 5 de dezembro, emitida às 15 horas e 30 minutos, na verdade foi às 11h45, mas foi atualizada para as 15h39. Então diz: Bolsonaro impõe novo silêncio ao general Mourão e limita espaço do vice no governo. E lá pelas tantas, a matéria assinala, além da trava verbal, ou seja, para que o general não fale muito, o general, que por diversas vezes afirmou que não gostaria de ser um vice figurativo, não deverá ter espaço para atuar no governo, segundo interlocutores do grupo de transição. Pelo desenho atual da estrutura, a vice-presidência da República, no caso, não terá nenhuma secretaria subordinada ou atribuição pré-definida. Após a vitória em segundo turno, chegou-se a especular que Mourão teria um papel de gerente do governo coordenando os ministérios. Porém, a recomendação é que o vice só responda às demandas específicas de Bolsonaro. Na verdade, a Constituição é muito clara a este respeito, não é? O vice
realmente não fará nada se não for convocado pelo presidente da República. Ocorre, porém, que o vice tem um gabinete lá no Palácio do Planalto, num daqueles anexos, e lá também conta com uma equipe de assessores. Atualmente, este gabinete está vazio porque o vice-presidente que ocupava o cargo derrubou, afastou a titular do cargo, a presidente Dilma Rousseff, e agora é o presidente da República, ou seja, não tem mais vice-presidente. Agora vejamos como é que a Constituição e a lei, de uma maneira geral, trata o cargo de vice-presidência da República. A Constituição Federal define como atribuições do vice-presidente da República a substituição do presidente no caso de impedimento ou nos casos em que o cargo se torne vago. Deve também auxiliar o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Quer dizer, se ele não for convocado para nenhuma missão, ele não será convocado, ou seja, fica sem fazer nada, ou desativado, como diz o próprio Mourão. Além das atribuições constitucionais, o vice-presidente Michel Temer, aí era como o Temer que se queixava também de que não era um vice ativo, era um vice figurativo, porque estaria sendo escanteado pela Dilma. O Temer também acumulava na época da matéria, desta matéria aqui, do Palácio do Planalto, a presidência pelo lado brasileiro de 2 fóruns de discussões internacionais como os governos da China e da Rússia, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Cooperação e Concertação, a Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia, e a presidência Dilma Rousseff incumbiu ainda o vice-presidente Michel Temer de coordenar o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado no mês de junho de 2011. Depois, a Dilma encarregaria o Temer de chefiar a coordenação política com o Congresso. Mas aí se desentenderam e o Temer voltou às suas atribuições de antes.